Olá, amados irmãos, mais um domingo de louvor e adoração ao Senhor e mais uma oportunidade para a gente poder trabalhar um pouquinho da palavra do Senhor em nosso EBD, nosso EBD de hoje, que vai estar trabalhando o capítulo 14 do Evangelho de João, de 1 a 14. Nós não vamos trabalhar todos esses versículos, eu vou deixar um pouquinho para a semana que vem, mas eu vou dar, digamos assim, um apanhado geral do que é que este capítulo ele deseja passar para a gente, tá? Jesus ele faz uma declaração, e talvez uma das mais poderosas declarações dele, que é quando ele se apresenta como o caminho. Ele diz: Eu sou o caminho. O que Jesus quer dizer com essa declaração do Eu sou o caminho? O que a gente pode entender, que a gente pode observar, é que Jesus ele deixou duas coisas importantes para o nosso caminhar, que é a herança e a missão. Ele deixou para a gente dois elementos que devem nortear nossa caminhada. O caminho ele tem um início, ele tem toda a trajetória de caminho, ele tem o seu início, ele tem o seu próprio processo de caminhada até o chegar ao final dele. A herança ela nos garante tanto o processo de caminhada quanto o final dessa caminhada. Então, quem olha para o caminho, que caminha em um caminho, tem, digamos assim, a vontade, a esperança de chegar ao final dele. Você não caminha aleatoriamente, você vai caminhar na tentativa de chegar ao final desse caminho. Para nós, Jesus se apresentou como caminho, e nesse capítulo 14 ele nos revela que esse caminho dará a todos nós um lugar nas suas moradas celestiais. Jesus nos garante, através da sua fala de esperança, de que na casa do Pai há muitas moradas. Então, o caminho, o objetivo final do caminho com Jesus é chegar às moradas celestiais, ao lugar de habitação com Cristo. E isso é que deve nortear a nossa esperança. Jesus é o caminho que nos mostra o final do caminho. Ele não nos deixa surpresos, digamos assim. Ele não coloca, para aqueles que acreditam, ele não deixa surpresos ou temerosos o que vai acontecer no final da caminhada. No final da caminhada, nós estaremos nas moradas celestiais. E o que vai nos fazer caminhar? O que vai nos fazer caminhar é uma outra perspectiva que Jesus constrói, que é a família de Deus. O que nos faz caminhar, o que facilita a nossa caminhada, o que processa o nosso caminhar é a família. Nós estamos fazendo parte de algo maior do que nós mesmos, que é a família de Jesus. A família de Jesus que tem uma dimensão enorme, que aceita, e esse capítulo deixa claro, tanto um traidor quanto alguém que nega a Jesus. É só haver arrependimento. Então, não importa quais sejam as nossas dívidas, se nós na nossa caminhada fazemos parte da família de Cristo e processamos a concepção do arrependimento, nós temos no final dessa caminhada as moradas celestiais. Então, tanto o caminhar quanto o chegar da caminhada é uma herança que Jesus deixou para nós com o objetivo de nos tranquilizar enquanto cristãos. Porque ele sabia que haveria erros, haveria provações, haveriam problemas, angústia no processo de caminhar no caminho dele. E para isso eu não precisava ter dúvidas, por isso as moradas celestiais. E para isso eu preciso ter apoio, por isso a família de Deus. Então a herança nos garante tanto uma chegada tranquila, quanto uma caminhada tranquila. Então a herança garante a chegada, sem dúvida, na morada celestial, e a caminhada, sem dúvida, digamos assim, através da família que é Jesus, da família de Jesus, que somos nós enquanto Igreja de Cristo. E por último, ele deixou para nós a missão que é o Evangelho. O Evangelho de Jesus, ele é a nossa missão. O que é o Evangelho? É interessante que hoje em dia nós temos vários elementos do Evangelho
e várias pessoas trazendo propostas do Evangelho que não condizem com aquilo que Cristo propôs. O Evangelho de Jesus, ele não é um Evangelho show, ele não é um Evangelho de satisfação pessoal, ele não é um Evangelho de satisfação financeira, ele não é o Evangelho coaching, ele não é esse modelo de Evangelho. O Evangelho de Jesus é um Evangelho onde a mensagem é pregada em função, digamos assim, de um sacrifício pessoal. Jesus ele está propondo que tenhamos coragem do que muitos não tiveram, de fazer aquilo que ele fez. Então qual é a nossa missão? É ser como Jesus. Como Jesus terminou os seus dias? Se sacrificando por pessoas. Essa é a proposta do Evangelho. Essa é a nossa missão. Trazer outros, assim como Jesus fez, ao caminho. Então, além de caminhar, além de ter, digamos assim, a herança das moradas e da família, nós precisamos ter a missão de agregar outros a essa família. Por isso, precisamos nos sacrificar, assim como Jesus fez. E esse sacrifício é parte, digamos assim, da nossa caminhada cristã. Porque é nossa missão. E o que é uma missão? A missão integra o nosso fazer, aquilo que realizamos. É o outro lado da moeda. Se na herança eu tenho os benefícios da graça, na missão eu tenho comprometimento com a graça. Eu me comprometo com o outro, com as pessoas perdidas, a conduzi-las pelo caminho. Então, ou eu faço isso, ou eu me torno um caminhante errante. Ou seja, um caminhante sem destino, sem o porquê de caminhar. E aí a minha caminhada será motivada apenas pela herança. E eu vou esquecer uma parte poderosa da herança, que é o agregar de muitos. Por isso que Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, na missão, nós precisamos preencher essas moradas que Jesus foi preparar. Nós precisamos agregar pessoas a esse evangelho, de modo a encher essas moradas que Jesus preparou com pessoas que amamos e que queremos bem. Essa é a nossa missão. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando ele declara, ou ele faz essa declaração, ele quer nos dar a herança, ele quer nos dar, quer que nos comprometemos com a missão, mas isso dependerá unicamente de nós. Não existe o porquê abrir mão da herança e não existe o porquê não cumprir a missão. Se queremos ter a herança dos galardões celestiais, precisamos cumprir a missão de condução do Evangelho. Uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Que o Senhor te abençoe poderosamente nesta tarde. Ficamos aqui com a nossa EBD. Desejamos a todos uma boa tarde e que Deus os abençoe.